Boas-vindas, você está no canal Pitacos do Escobar. Hoje nós vamos falar sobre os Pitacos do Escobar. É rapidinho, segura aí, afasta o dedo do celular, tira a mão do mouse que eu já volto. Graças a Deus, a internet No passado e a referência do projeto. A maioria das doenças que as pessoas têm são poemas presos. Nova ordem mundial. I am happy to join with you today. Bom, estou de volta. Então é assim, tudo que eu gosto de começar, eu começo pelos agradecimentos. E eu quero começar agradecendo muito ao meu irmão Sandro Denis, que foi o cara que viabilizou aí, ajudou com o equipamento, deu uma força muito grande para o nosso canal começar. Quero agradecer a minha amiga Vera Ortiz, amiga de muitos anos, que me incentivou, que fica me cobrando que eu faça um meio mais eficaz de passar a minha mensagem, porque mensagens pelo Facebook estavam ficando muito limitado e tal. Então eu quero agradecer também a minha esposa, Tatiana, pela paciência, porque eu vou ficar até tarde, vou chegar tarde em casa, começo a perder tempo, né? E ainda não sou nenhum famoso, não ganho dinheiro, então é só tempo mesmo, por enquanto, que ela está me cedendo. Quero agradecer aos meus manos Codiloucos, que é um grupo do qual eu participo, de pessoas muito esclarecidas, de gente muito boa, né? A gente fala sobre tudo nesse grupo, é um grupo que fala de filosofia, de política, de religião, de mulher, a gente conversa sobre qualquer assunto. Quero agradecer ao meu grande amigo aí, Rodrigo Wick, que está do nosso lado, que é a nossa equipe de filmagem e de som. Falando um pouco sobre os pitacos, né, o meu objetivo aqui é fornecer uma outra visão de mundo, fornecer um jeito diferente de olhar para a realidade, né, de acordo com a minha vivência, com a minha experiência. E eu queria deixar bem claro algumas coisas, né? Nem sempre eu vou ter fundamento epistemológico porque eu falo. Às vezes eu vou falar porque eu estou achando pela minha sensibilidade, pela minha vivência. E às vezes eu vou ter o fundamento que a gente vai pesquisar, vai buscar nos livros, enfim. A gente vai ter fundamentação acadêmica, porque eu vou dizer, na maioria das vezes eu vou tentar estar sempre fundamentado, sempre bem explorado. Não vou passar fake news, fique tranquilo, que não é meu estilo, entendeu? E a gente vai tentar ter uma conversa sobre vários assuntos. Então, os pitacos a gente vai fazer dividido em algumas fases, vai ter algumas sessões. A gente vai ter os pitacos normais, que são esses que você está vendo agora, que eu estou conversando, vou dar os meus pitacos sobre vários assuntos. Vamos ter os pitacos do futebol. E por que futebol? Porque minha família toda tem envolvimento com futebol. Meu pai foi um grande jornalista esportivo, Geraldo Escobar. Quem quiser pesquisar vai ver que ele foi dos Diários Associados, da Última Hora, cobriu várias Copas do Mundo, né, acompanhou o Botafogo, botafoguense roxo, né. A gente vai ter os pitacos entrevista, né, que vai ser, a ideia é conseguir trazer pessoas que possam enriquecer mais, falar sobre mercado de trabalho, falar sobre política, por que não, falar sobre religião, sobre filosofia. Tem esse Sandro que eu falei, meu irmão, um grande amigo, ele trabalha na Procuradoria do município, é diretor de informática, e tem muito a falar sobre o mercado, falar sobre informática, sobre tecnologia, ou seja, nesse nível de pessoas que eu quero trazer para entrevistar gente que vai enriquecer, que vai ajudar. Além dos pitacos de futebol, dos pitacos de entrevista, a gente vai ter aí os pitacos na íntegra, que vai ser um canal que a gente vai deixar o vídeo inteiro. Você vai ver os erros de gravação, você vai ver quando eu engasguei, quando eu tossi, quando eu parei para beber água, o que eu fiz durante a vinheta, né? Falando sobre a vinheta, essa primeira foi longa, de 24 segundos, mas não se preocupa não vai ser todo dia 24 segundos, você não vai ter que ouvir essas frases todas, né? Eu quis fazer assim no primeiro episódio, porque são frases que eu acho importante, que já mostram a linha mais ou menos que a gente vai seguir de pensamento, de análise da realidade. Então eu vou falar já sobre essas frases, para a gente poder, para vocês entenderem como é que vai ser o canal. Vamos ter, quem sabe no futuro, um pitacos piadas, porque também piadas são coisas que também estão no meu sangue. Meu pai passou isso para mim geneticamente quase, acho que ele nasceu contando piada, morreu contando piada, e eu também aprendi muitas piadas sobre vários assuntos. E falando em vários assuntos, a gente tem o Isso Me Lembra Uma História, né? Isso Me Lembra Uma História. Vocês vão ver essa imagenzinha em breve, entendeu? E qualquer coisa que você fala, tudo que a gente fala, eu consigo lembrar de uma história, ou uma história verídica, uma história que aconteceu, ou uma piada. Isso me lembra uma história, qualquer coisa me lembra uma história. E aí eu já quero desafiar vocês, se vocês quiserem me testar, nos comentários aqui embaixo você pode fazer o seguinte, deixa um assunto, qualquer assunto, mamadeira, e aí eu vou dizer, mamadeira, isso me lembra uma história, e eu vou contar no próximo episódio
um episódio, uma história sobre mamadeira ou sobre o que você quiser. E aproveitando que você vai me desafiar, eu também te faço um pedido, não é um desafio, mas não é nada difícil. Se inscreve aí no canal, ativa o sininho das notificações, compartilha o vídeo com seus amigos, dá um like, não deixa de dar um like, fazer isso aí, porque ajuda o canal a crescer. Como diz o Felipe Neto, em algum lugar aqui embaixo você consegue fazer isso tudo, ou de cima, não sei, tanto faz. Mas você vai conseguir me ajudar e ajudar muito o canal para a gente poder crescer. Quem sabe em breve a gente está num estúdio, a gente faz uma gravação externa, o futuro a gente não sabe, né? Falando sobre as vinhetas, eu falei que a vinheta primeira ficou longa, foi muito grande realmente, 24 segundos é muito chato, é cansativo, mas você não vai ter que passar por isso toda vez que assistir os nossos vídeos. As vinhetas vão ser curtas, a vinheta nova tem 5 segundos mais ou menos, e tem a última frase que você ouviu na vinheta, que é a frase I am happy to join with you today, que é do famoso discurso I Have a Dream, do nosso amigo Martin Luther King Jr., pastor, aquele famoso discurso no Central Park e tal. Outra frase que tem na vinheta é A small step for a man, a giant leap for mankind. Essa frase é do Neil Armstrong, astronauta, quando ele deu aquele pisão na Lua, no famoso pouso na Lua, controverso pouso na Lua, ainda vamos falar sobre ele em algum capítulo. Né? Antes já vou avisando que eu não duvido que o homem pousou na Lua, tá? Para que ninguém fique com raiva de mim. A primeira frase da vinheta é a imortal, sensacional, fenomenal Mercedes Sosa cantando o verso de Violeta Parra, Graças à la Vida. É outro poema que eu quero declamar para vocês em breve, né? Não vou botar isso hoje porque a gente vai ter também uma sessão no Pitacos que é a sessão poesia. Mas essa ainda estamos elaborando para ficar bonitinho, para ficar bem feito. Não sei se sou eu que vou fazer as declamações. De repente eu consigo algumas amigas minhas que são atrizes e elas podem fazer para ficar um negócio bonito. Outra voz que vocês escutam nessa vinheta é do Cabo Daciolo, folclórico candidato à presidência, que ele diz Nova Ordem Mundial. Essa frase é o finalzinho da pergunta folclórica que ele fez para o Ciro no debate, aquela pergunta que ele fala da Ursal e que o Ciro responde magistralmente, né? Não sei, não conheço, não sei do que você está falando, e solta uma frase, modéstia à parte, tirando as minhas desavenças com o Ciro Gomes, que não são pessoais, enfim, não tem nada a ver. Ele fala uma frase que é fantástica e que define não só aquele diálogo, como toda a situação que a gente vive aí política. O Silvio diz assim, a democracia é uma delícia, eu adoro a democracia, mas ela tem os seus custos. E Cabo Daciolo é, no caso, um dos custos da democracia, né? A outra que dá para ouvir é um trechinho da música Língua, do Caetano Veloso, que eu acho fenomenal esse trecho, ao começo da música, que diz, gosto de sentir a minha língua roçar a língua de Luiz de Camões. Isso é fantástico. Né, a ideia de você estar falando a mesma língua de Luiz de Camões, que foi um grande poeta, que escreveu muito, enfim, é muito bacana. Eu acho essa sacação do Caetano, gosto de sentir a minha língua roçar a língua de Luiz de Camões. Não é que eu vou dar um beijo de língua, não é literalmente, vou dar um beijo de língua no Luiz de Camões, mas a ideia de estar falando a mesma língua que ele, estar falando junto com ele. Peraí. Outra frase que você escuta nessa vinheta é uma frase do Sir Ken Robinson. E ela diz assim, If you're not prepared to be wrong, you'll never come up with something original. E essa frase é muito forte também. Se você não estiver preparado para errar, você nunca vai surgir com nada original. Sir Ken Robinson é um educador britânico que veio para os Estados Unidos, é palestrante e tal. E ele é uma mente fantástica que também me inspira muito. Gosto muito dele, eu sou educador e ele tem parte nisso aí, de tanto que eu vejo os vídeos dele, essas coisas, né? E Sir Ken Robinson é uma grande fonte de inspiração. Sugiro a você que dê um Google aí. Eu vou botar depois na descrição do vídeo os links para essas falas, para os vídeos que eu peguei onde estão essas falas, para que vocês possam ver a fala completa, ver a fala no contexto, para que vocês possam entender o que cada um está dizendo. Outra frase que você escuta é do francês Alain Soral, que é um filósofo, pensador francês. Ele está numa entrevista e ele fala a famosa frase que é atribuída a Voltaire, né, o filósofo francês também, e a frase é Je ne suis pas d'accord avec... não foi. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour vous avec le... blá, 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 blá. Tá deixando, né? Mas vai trabalhar. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites,
mais je me battrai jusqu'à la mort, porque vous ayez, pardon. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mas je me battrai jusqu'à la mort, porque vous ayez le droit de le dire. Essa frase, eu não posso não concordar com nada do que você diz, mas eu vou defender até a morte o direito de você dizer. Essa frase, curiosamente, não é de Voltaire. Ele nunca disse essa frase. Essa frase foi forjada por uma inglesa, uma britânica, Evelyn Beatrice, que escreveu a biografia de Voltaire. Então, como uma espécie de resumo da obra de Voltaire, ela disse essa frase. E até hoje, muita gente, eu também não sabia, descobri há pouco tempo, atribui essa frase a Voltaire. Né? Inclusive, essa frase foi o que me atraiu para a filosofia. Essa frase eu acho perfeita. Né? Eu posso não concordar com nada do que você diz, mas eu vou defender até a morte o direito que você tem de dizer. Eu fiz um complemento outro dia no Facebook, que eu acho que também é muito legal. Também não estou prometendo que eu vou te escutar, mas eu defendo o seu direito de dizer. Você vai poder falar. Entendeu? Outra frase é de outra pessoa que eu acho fantástica. É lógico, todo mundo que está nessa vinheta eu acho fantástico. São pessoas que eu acho grandes inspirações, grandes fontes de inspiração. É um poema de Viviane Mosé, que é pensadora, filósofa, educadora, enfim. Ela é poetisa. E ela tem um poema que diz assim, o título é Poemas Presos. E a frase é: a maioria das doenças que as pessoas têm são poemas presos. Esse é o início do poema e eu acho fantástico, porque imagina a profundidade do que ela está falando. A maioria das doenças que as pessoas têm são poemas presos. Você prende, você segura, você se trava, você não põe para fora o que você está sentindo e você fica doente com isso. Isso também é assunto para um próximo capítulo. A gente vai falar sobre somatização, é um assunto também que eu gosto muito de falar. Né? A segunda frase que tem no vídeo, quer dizer, não necessariamente na ordem a segunda, mas uma das frases que tem no vídeo é uma frase de um poema de Simone de Beauvoir que eu peguei e recitei. É uma frase de um poema de Simone de Beauvoir que diz: não mais me deitar no feno perfumado ou deslizar na neve deserta. E eu peguei na voz sensacional da Fernanda Montenegro. A frase diz: o meu passado é uma referência que me projeta e que eu devo ultrapassar. Essa frase é muito legal, muito forte, o poema todo é muito forte. A ideia é que os episódios durem no máximo 12 minutos, 15 minutos, estourando cada um, tanto dos pitacos quanto dos pitacos de futebol. O Pitacos Entrevista, a projeção é que dure no máximo 40 minutos, mas se a conversa estiver boa, ou a gente faz 2 episódios, ou a gente faz 45, 50 minutos, mas a conversa boa, a gente nem sente o tempo passar, né? Eu vou fazer também, em breve, algumas promessas já para vocês. Eu vou fazer em breve uma lista de canais que vocês podem assistir, com ideias muito boas. E aí a gente vai fazer várias listas também ao longo dos episódios, né, para que vocês possam ter. Eu gosto muito de filmes, eu gosto de cinema, né, durante minha vida toda eu assisti muito filme. Não sou um especialista como o pessoal do Pipocando, não sou nenhum Rubens Evolves Filho, mas dou os meus pitacos também no cinema. E aí a gente vai conseguir fazer as coisas. É isso aí, fique bem, vá na paz. Tá. Não mais me deitar no feno perfumado ou deslizar na neve deserta. É poema de Simone de Beauvoir. Lógico, não quero me comparar com a Fernanda Montenegro, mas... Não mais me deitar no feno perfumado ou deslizar na neve deserta. Onde exatamente eu me encontro? O que me surpreende é a impressão de não ter envelhecido, embora eu esteja instalado na velhice. O tempo é irrealizável. Provisoriamente, o tempo parou para mim. Provisoriamente. Mas eu não ignoro as ameaças que o futuro encerra, como também não ignoro que é o meu passado que define a minha abertura para o futuro. O meu passado é a referência que me projeta e que eu devo ultrapassar. Portanto, ao meu passado, eu devo o meu saber e a minha ignorância, as minhas necessidades, minhas relações, a minha cultura e o meu corpo. Hoje, que espaço o meu passado deixa para a minha liberdade? Hoje. Não sou escrava dele. O que eu sempre quis foi comunicar unicamente, de maneira mais direta, o sabor da minha vida. Unicamente o sabor da minha vida. Acredito que eu consegui fazê-lo. Vivi num mundo de homens, guardando em mim o melhor da minha feminilidade. Não desejei e nem desejo nada mais do que viver sem tempos mortos.